Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde aí a todos e todas. Hoje, dia 25 de novembro, nós iremos fazer aqui uma live hoje bacana, muito especial. Peço aí a todos que estão assistindo, vai me dando um feedback aí acerca do áudio. Nós vamos falar hoje com o William Veloso, o recente eleito a vereador aqui por Goiânia, e nós vamos falar de um tema bastante importante, a acessibilidade nos condomínios. Eu estou enviando aqui essa live aqui para algumas pessoas para acompanhar com a gente, e já vou estar convidando aí o nosso convidado de hoje para assistir, para fazer a live com a gente. Pessoal, vocês estiverem vendo também essa live, tem aí um aviãozinho, né? Direciona também para os seus convidados, tá? Para a gente gerar aí um engajamento maior aí com mais e mais pessoas. Dá só um minutinho, o William já está aqui conosco. Já vou colocá-lo aqui com a gente, para a gente fazer o nosso bate-papo. Só um minutinho, pessoal, só finalizando aqui uns envios de convite. Ok, convidei aqui algumas pessoas, já tem muita gente bacana aqui com a gente. Bom, não vou perder muito tempo, a gente poder aproveitar ao máximo do nosso convidado. Já vou colocar ele aqui com a gente. Bom, só aguardar agora ele aceitar lá o nosso convite. Boa tarde, William, tudo bem? Olá, Vinícius, boa tarde. Tudo bem? E você? Bacana, muito bom. William, satisfação muito grande, tá? Tá com você aqui nessa tarde, para a gente trazer aí esse assunto de extrema importância, né? Que é acessibilidade, inclusão, principalmente voltada aí para os condomínios. Antes da gente entrar aí no tema, o pessoal que sempre acompanha com a gente aqui conhece, né, qual que é o nosso trabalho, o que a gente faz. Eu quero deixar que fica aberto aí, você pode ficar à vontade, o tempo que se fizer necessário, para você passar para o pessoal que está assistindo e que também vai assistir depois dessa live, quando ela estiver publicada lá no Instagram. Quem é o William Veloso? Qual é a atuação do William Veloso? Fique à vontade. Obrigado, Vinícius. Então, satisfação em estar aqui essa tarde com você. Nós que estamos uma semana após a grata satisfação aí de ver que a população goianiense nos deu essa oportunidade de, a partir do ano que vem, estar representando vários segmentos, a sociedade em geral, na Câmara Municipal de Goiânia, tratando de diversos assuntos, inclusive um deles que é uma das nossas bandeiras, que é a inclusão. E para que a gente tenha uma sociedade inclusiva, a gente precisa passar pelo tema específico nosso aqui, que é o da inclusão. Mas vamos lá, eu me tornei usuário de cadeira de roda com 19 anos de idade, bem no início da minha vida profissional, principalmente. Na época, eu estava num banco aqui de Goiânia, trabalhando, e no final de semana me aconteceu um acidente e a minha vida profissional e a minha vida pessoal, ela se mistura ela foi construída comigo numa cadeira de rodas. Então, eu tive diversos percalços aí, isso eu estou te falando, são 3 décadas. Então, você imagina a nossa cidade, imagina o nosso país há 3 décadas atrás. Se hoje ainda temos muito para avançar, imagine nessa época. Então, nós
passamos por alguns percalços, aliás, alguns não, inúmeros, que fizeram com que a gente, ao invés de desistir, nos serviu de estímulo para que a gente pudesse conseguir aí buscar uma formação melhor, acadêmica e também dentro do arcabouço legal que foi sendo construído nessas 3 décadas, voltados para as pessoas com deficiência, com mobilidade reduzida, que acaba pegando carona aí o idoso, a pessoa, a grávida, né? Ou a pessoa que está com a criança pequena. Então, nós fomos, ao longo desse tempo, nós fomos construindo aí uma preocupação em nos formar voltados, com a formação voltada para para o nosso segmento. Cursei economia já bem 2 anos após o meu acidente. Tão logo eu concluí a reabilitação, nós passamos um vestibular, que na época só tinha 3 faculdades aqui, que era a Federal, a Católica, que agora é PUC, e a Anhanguera. Depois se tornou Anhanguera e depois agora é Uni Goiás. Então, nós passamos o vestibular na Anhanguera e fizemos o curso de economia. Lá iniciou já as primeiras dificuldades, porque quando nós chegamos no primeiro dia de aula, não existia estacionamento, não existia rampa para chegar até os pavilhões, não tinha elevador, a sala teve que descer, e eu tive que fazer quase 5 anos de faculdade na sala térrea. Isso aí já fere o princípio da isonomia, já fere o princípio de ir e vir, e caracteriza uma segregação, porque eu fiquei segregado a uma sala. Eu não podia ir na biblioteca, porque a biblioteca era em cima. Eu não podia Não tinha elevador, certamente. Não tinha elevador nem rampa. Então, eu tinha que me contentar às aulas, às vezes tinha que descer para o pessoal assistir a aula comigo, porque muitas vezes, durante o decorrer do curso, mistura as turmas para fazer um aulão, uma coisa assim, eles tinham que descer, eu não podia subir. Então, foi aí que eu passei a notar, a perceber que algo tinha que ser feito. E começamos a trabalhar já propriamente para o segmento, né, no Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Posteriormente, eu ingressei no curso de Direito. Aí já encontramos a faculdade já melhor, porque nós passamos a provocar isso aí na mesma faculdade. Eu fiz o curso na mesma faculdade, que já tinha um avanço grande, porque foi 15 anos depois do curso de Economia que eu fiz o curso de Direito. Então, nós já encontramos um ambiente bem mais propício para nos receber as pessoas com deficiência. Me tornando advogado, eu entrei na Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência da OAB. E ali eu pude trabalhar mais de perto ainda com todo o arcabouço legal, que é grande, que é vasto, e ver o quanto ele necessita ser provocado e ser colocado em prática também. Então, nesse meio tempo todo que eu te falei aí, eu me casei, né? Tenho 30 anos de casado com a minha esposa, que era minha namorada na época do meu acidente, e encontramos também algumas dificuldades, algumas barreiras de preconceito em relação a 30 anos atrás. Hoje já existe esse preconceito, ainda existe, infelizmente. Você imagina uma pessoa cadeirante, casar, né? O pessoal tinha um receio, então nós tivemos que quebrar esses tabus. Tenho uma filha de 25 anos de idade, que já cursou medicina, já terminou, já está fazendo residência. Então, assim, a nossa vida seguiu uma trajetória que eu sempre fiz questão de colocar que a cadeira de rodas ela é só um detalhe. A pessoa tem que ser... As deficiências elas têm que passar despercebido. Nós temos que ser notados pela capacidade de cada um. Os que porventura têm menos ou mais qualificação, eles têm que ter as oportunidades também. Então,
essa é um resumo aí. E agora, no ano passado, nós numa iniciativa inovadora, né, nós iniciamos um projeto junto com as entidades para que a gente adquirisse uma representatividade junto ao nosso legislativo, para que a gente políticas públicas pudessem avançar mais em relação a nós. Por quê? Nós temos um mote na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que é nada sobre nós sem nós. Nada sobre nós sem nós significa que onde tiver discussões, deliberações voltadas para as pessoas com deficiência, que ali estejam pessoas com deficiência presentes. E nós conseguimos aí uma adesão grande, não só do segmento, do movimento das pessoas com deficiência, mas também da sociedade em geral, que abraçou essa causa. Pais de pessoas com algum tipo de deficiência, parentes, afetos à causa, que querem uma cidade mais inclusiva, uma cidade com responsabilidade social. E nós tivemos a grata oportunidade e estamos aí já trabalhando no sentido de encontrar com autoridades das diversas áreas da nossa cidade, áreas políticas, públicas também, para que no ano que vem a gente possa iniciar um trabalho digno do que as pessoas esperam da gente, né, no sentido de colocar em pauta discussões, né? Colocando em prática, isso aí tende a melhorar. Então, a responsabilidade nossa é grande, mas a alegria maior de poder estar representando. E poder estar conversando com você a respeito de diversos assuntos aí inerentes a não só a pessoa com deficiência, mas a cidade, né? A cidade necessita, a população, ela clama por uma cidade mais humana, uma cidade mais inclusiva, uma cidade que você possa, no mínimo, ir e vir com segurança. Aí entra acessibilidade, mobilidade urbana, segurança, transporte, né, saúde, educação. Então, nós estamos... Tudo isso é transversal. Tudo que você trata em uma cidade, mais cedo ou mais tarde, vai chegar na pessoa com deficiência, no idoso, na pessoa com mobilidade reduzida. Então, é isso. Nós estamos felizes aí e volto a palavra para você. Muito bom, muito bacana, William, toda a sua explanação, né, essa apresentação acerca dessa questão, né, do deficiente físico, né, dessa questão de acessibilidade. E quando a gente traz toda essa temática para dentro dos condomínios, né, para a área condominial, eu quero fazer um agradecimento aqui. Está o Vitor Paranhos mandando um abraço para mim, mandando um abraço para o senhor. Gustavo Mendanha entrou aqui também, mandou um alô para a gente. Pessoal da sua equipe também que está aqui, síndicos, colegas, a equipe minha que já está assistindo aqui junto com a gente. Bacana, muito bom aqui. Agradeço aí as pessoas que já estão conosco. E a gente trazendo isso, William, para a nossa realidade, né, para dentro dos condomínios, os condomínios também sofrem essas questões, né, com acessibilidade, né, com inclusão também, e infelizmente sofre muito, principalmente as pessoas que necessitam de ter toda essa praticidade, né, elas sofrem bastante do que as outras pessoas que não necessitam tanto disso. E quando a gente fala aí dessa questão de acessibilidade, a primeira coisa que vem na cabeça de um condômino, o Eduardo, lá de Recife, um grande abraço para ele. Uma coisa que vem, né, na cabeça das pessoas quando fala sobre acessibilidade. Todo mundo pensa, em primeira hora, uma pessoa de cadeira de rodas, né, um usuário de cadeira de rodas, ou um deficiente físico, né? Só que o que acontece? As pessoas não entendem que às vezes uma pessoa pode usar uma cadeira de rodas porque quebrou uma perna, porque está com, às vezes, um problema, um tratamento de coluna, às vezes precisa movimentar, utiliza uma cadeira de rodas, nem porque é um deficiente físico, né? Tem mães que necessitam de carrinhos de bebê e precisam acessar as entradas dos condomínios. E quando a gente olha, principalmente os condomínios verticais, são os condomínios para entrar, principalmente ali no Alto do Bueno,
tem muitos condomínios dessa formatação que são condomínios para você acessar a portaria. Existem 3, 5, às vezes até 10 degraus de escada, né? Então cria toda uma situação complicada dessa acessibilidade das pessoas, não só de um cadeirante, né, de um deficiente físico, mas de pessoas que utilizam, que precisam ter esse acesso. E infelizmente, também dentro dos condomínios, as pessoas ainda, né, creio que também na sociedade também, mas dentro dos condomínios as pessoas enxergam só o seu eu, né, a necessidade própria de cada um. Bom, eu não preciso eu não tenho filho pequeno, não tenho bebê, não tenho ninguém com cadeira de rodas na minha casa, na minha família, então eu não concordo com fazer investimento e mexer com acessibilidade. Então é toda essa dificuldade que ela é enfrentada, né, no dia a dia. E o mesmo acontece, como você bem disse, na faculdade. Hoje em dia os shoppings já não têm tanto essa dificuldade, mas antigamente tinha muito essa dificuldade. Mas os condomínios acho que estão ainda muito atrasados com relação a isso, porque tem toda ainda essa dificuldade de dar essa acessibilidade para as pessoas. E aí quando você leva isso para uma assembleia de condomínio, me aparece um ou dois, ou uma grande maioria lá e pega e fala assim, abre o portão da garagem para ele entrar. É complicado, né? Isso é uma situação tão delicada. Então, assim, eu venho acompanhando há alguns dias sua rede social, sua atuação. Tive junto com você de forma virtual também num evento da OAB e foi falado muito sobre isso. A gente vem trabalhando dentro da empresa, a gente tem uma área social que a gente vem tentando criar essas inclusões também dentro dos condomínios. E isso tem se aflorado com o tempo. E agora acho que vai começar a ter um peso maior, porque agora o senhor à frente da Câmara, vendo essa necessidade, vai conseguir levar esses projetos adiante. De acessibilidade, né? Outra questão também envolvendo condomínios que a prefeitura pegou muito pesado, colocar aquelas marcações na calçada. Aí o condomínio põe, nos meus vizinhos não põe. Não faz sentido, né? É uma coisa tão complicada. Então, dentro de toda essa situação, William, como que você enxerga isso? O que você pretende levar? Que tipo de situação que precisa ser apresentado, que a gente precisa atingir a mais pessoas e conscientizar as pessoas que estão nos condomínios de que a acessibilidade não é pro deficiente físico, ela é para qualquer pessoa, né? Ela abrange todos dentro da sociedade. Então, conta para nós, o que você vê com isso, os enfrentamentos de dificuldade que tem ainda acerca disso, que projetos que tem para o futuro sobre essa situação para a gente buscar aí uma melhoria. Perfeito. A sua narrativa sobre todos os fatos aí, ela foi muito bem colocada. Nós temos, primeiro, Vinícius, nós temos que colocar para a população, e esse veículo aqui ele é muito importante, que a acessibilidade não está ligada só diretamente à pessoa com deficiência física, igual você colocou. Além das outras pessoas que necessitam desse aparato, que não são pessoas com deficiência, o idoso, o carrinho de neném, a grávida, nós temos também as outras deficiências que necessitam desta ferramenta de acessibilidade, dessas ferramentas. Por exemplo, o cego. O cego precisa do piso tátil, que é exigência, que já está no arcabouço legal. Eu estou aqui com a Lei Brasileira de Inclusão, aqui, o nosso mais novo regramento jurídico, que já está com 5 anos, já não está tão novo assim. Então, muitas vezes, quando você coloca... o condômino falou para colocar para abrir a porta da garagem. Primeiro, não é só para a pessoa com deficiência física. Nós temos aí o surdo, que precisa de informações
dependendo do tamanho do condomínio, mesmo ele sendo privado, mas ele sendo de uso coletivo, a Lei Brasileira de Inclusão determina que tenha que ter o intérprete Libras. Como que ele vai se comunicar com o porteiro? Como que ele vai poder falar qual andar que ele quer ir, com quem ele quer falar? Isso é para você ver que perpassa muito mais do que uma simples colocação de uma rampa ou uma simples colocação de um elevador. O piso tátil... Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia sobre essa questão do surdo, né, do deficiente auditivo. Tem um caso de um condomínio nosso que, com a pandemia, só podia fazer assembleias virtuais. Né? A lei que foi a 14.010, que foi homologada, permitia lá o uso de assembleias virtuais. Eu tenho um caso de um condomínio que eu tenho uma deficiente auditiva. E ela é membro de um conselho, ela é membro do conselho da gestão do condomínio. Como que eu ia fazer uma assembleia virtual com ela? Ela escuta muito pouco, ela usa aparelhos, né? E tem uma dificuldade de audição. O que a gente fez? Contratamos uma pessoa que se comunica com Libras, intérprete de Libras. Tudo que acontecia na reunião, essa pessoa também fazia a comunicação e a nossa conselheira conseguia entender os números apresentados, conseguia entender as benfeitorias que foram feitas, o que estava sendo apresentado, conseguia entender as dúvidas que as pessoas tinham. Então, ou seja, é um módulo de acessibilidade que precisa ser levado para as pessoas. Sem dúvida. Isso aí, inclusive, como eu te falei, já não deveria estar precisando do regramento jurídico para ser cumprido. É uma forma natural de você equilibrar, trazer para a pessoa o equilíbrio. Ou seja, a deficiência dela passou despercebida, porque tinha uma ferramenta assistiva que proporcionou para ela um grau de igualdade, isonomia. Então, o que é isonomia? Tratar os desiguais de forma desigual na medida da sua desigualdade. Por exemplo, para ela precisava do intérprete Libras, para os outros não. Então, tratou ela de forma desigual na medida da desigualdade dela para que existisse o equilíbrio, para que ela participasse de forma plena da Assembleia. A mesma coisa é para vamos então para a pessoa cega. Para ela chegar até essa sala de reunião, ou ela vai precisar de alguém ajudá-la, ou se tiver o piso tátil, ela vai de forma independente. Se tiver a plaquinha em braille lá informando qual corredor que é a sala de reunião, ele vai tocar ali e vai saber. Então, as ferramentas assistivas, elas não foram criadas e colocadas no regramento jurídico de forma aleatória. Isso é pensado, falado e discutido com as pessoas que têm deficiência. Por quê? O ideal seria o desenho universal, contemplando tudo isso, mas nós temos aí, trazendo para os edifícios, nós temos uma centena de edifícios em Goiânia que são antigos, que são de décadas passadas, que ainda não existia essa exigência. Então, nós temos o quê? Que adequar, na medida da passagem do tempo, nós adequarmos. Enquanto isso, nós temos que fazer as adaptações para que seja compensado essa falta, para que a pessoa não fique, que não seja excluída da reunião, excluída de participar de uma diretoria, igual você colocou. Então, qual que é? Você me perguntou qual que seria a nossa atuação. No setor privado, nós podemos atuar, nós como parlamentares, cobrando do poder público que seja feitas vistorias que são previstas nos códigos de posturas, na própria legislação, para que haja o mais rápido possível as adequações. Para as construções novas, que as plantas, que as autorizações para a construção, para que a aprovação dos projetos já sejam dentro de todas as especificações técnicas, as NBRs aí colocadas,
para que a gente possa ter dois tipos de situação. A situação antiga que precisa de adaptações e a situação nova que esteja totalmente contemplada. Isso para a iniciativa privada. Para a iniciativa pública, para os órgãos públicos, nós temos que dar o exemplo. Então, nós temos que cobrar, nós como legisladores, nós temos a função de cobrar do executivo para que ele faça com que todas as instalações, todos os prédios públicos passem a ter essas ferramentas assistivas. Como que você imagina, aproveitando o gancho do surdo, como que o surdo vai numa delegacia prestar um depoimento ou fazer um boletim de ocorrência se ali não tiver um intérprete Libras? O delegado ou o agente policial não vai entender o que ele está falando e nem o surdo vai entender o que está sendo replicado para ele. Num cartório, como que a pessoa vai se comunicar? Num hospital público. Então, são coisas... Na própria Câmara, como que alguém vai chegar? A Câmara é a casa do povo. Como que ele vai chegar ali numa recepção não ter um intérprete Libras? Como que numa sessão do plenário tem que existir um intérprete Libras? Tem que ter a janela na televisão lá para as pessoas saberem o que está acontecendo. Tem que ter rampas, tem que ter banheiros adaptados, tem que ter piso tátil. Você colocou dos shoppings, mas a maioria dos shoppings, Vinícius, não possui o piso tátil ainda. É aquele piso lindo, maravilhoso, aquela cerâmica gigante que está ali, aquela ardósia. Aliás, a ardósia nem usa mais. Os pisos de mais alta qualidade aí, só que estão esquecendo disso. Como que o cego vai andar no shopping? Eu já tenho notado alguns shoppings com uma plaquinha de braille no elevador, mas é pouco. Precisa ter nos corredores para informar para ele onde que é banheiro, aonde que é, né? Trazendo para a cidade. Nós não temos, Vinícius, sinaleiro sonoro. O cego não sabe se o sinal está no amarelo, está no vermelho, está no verde. Ele não sabe se ele pode atravessar, se não pode. Então, você nota que a acessibilidade ela tem que estar presente para todos os tipos de indivíduos, para todos os tipos de pessoa. E só quem tem esse olhar, quem tem essa vivência, é que tem condição de cobrar do poder público para que isso aconteça. E a iniciativa privada é através de iniciativas como a sua, de preocupar em estudar a matéria, de falar com pessoas que estão à frente aí das entidades. Se você está sempre interessado aí em procurar a comissão da OAB, o Conselho Estadual eu já deixei portas abertas para você, e as próprias instituições. Se você vai numa instituição, por exemplo, numa ADVEG, que é a Associação dos Deficientes Visuais, e bate um papo com a comunidade lá, eles vão te dar tantas ideias daquilo que eles sofrem, daquilo que eles necessitam, que a matéria-prima já está pronta para vocês. Vocês não precisam inventar a roda, não. É só ir atrás que você vai criar um arcabouço de ideias para todas as deficiências. Você pega, por exemplo, uma mãe que tem um filho autista. O autismo, ele não estereotipa. Muitas vezes você não sabe que a criança é autista. Mas ela precisa ter uma vaga reservada também, igual tem a pessoa com deficiência, para o carro ficar mais próximo do supermercado ou do banco, para essa pessoa andar menos, para essa criança estressar menos. Ela precisa ter uma fila preferencial, porque com o passar do tempo essa criança vai... Quando eu falo criança, mas até adulto que tem o espectro. Uma síndrome de Down, né? Uma pessoa com mobilidade reduzida que precisa estar mais próximo da onde ele vai, do banco, do supermercado. Então, quando você começa a viver isso aí, eu tenho certeza que está acontecendo com você, abre um leque de situações que você passa a ter um olhar diferente quando você chega num condomínio, quando você assina um contrato aí de administração de um novo negócio, você já vai chegar agora com um olhar, com uma preocupação e com uma vivência bem maior. É isso que nós queremos lá na Câmara.
Nós queremos servir de veículo para alertar os outros parlamentares para esses assuntos, para essas demandas, porque a nossa cidade é dinâmica. E olha que nós nem falamos aqui da situação da mobilidade urbana, que aí envolve ônibus que não tem, que as plataformas são da altura diferente do ônibus, que os elevadores, na maioria das vezes, estão estragados. Para que colocar elevador se você podia colocar a plataforma rente, que o ônibus parasse e bastava descer uma rampinha ali, a pessoa já entrava e voltava novamente? Isso acontece nos outros países. Diminui custo, é só uma intervenção, faz adaptação dos terminais para a altura correta. Então, são coisas que eu estou comentando com você, talvez até fugindo um pouquinho da questão do condomínio, nós podemos voltar, mas para você ver que está entrelaçado. Né? Elas confluem uma com a outra com a necessidade. Porque se não tiver isso que eu te falei aí, a pessoa não chega nem no prédio que ela precisa, que é o destino dela. Então é isso, é complexo. E todo esse assunto que a gente está falando, William, ele não foge do mundo condominial, porque se a gente for parar para analisar, muitas dessas pessoas moram nos condomínios. Né? Elas residem nos condomínios, né? Elas frequentam farmácia, supermercado, shopping center, outros condomínios, familiares dessas pessoas vivem em outros condomínios. Né? Então, não foge dessa realidade e é uma preocupação que precisa ter, porque você tocou num assunto e eu estava visualizando aqui visualizando outros condomínios, outros locais. Nos elevadores existe a comunicação em braille, como você comentou que no shopping também existe. Só não existe mais nada. Não, olha, eu com toda sinceridade, eu também não pensei nisso. Minha equipe que está assistindo aqui, o pessoal que está acompanhando com a gente, não existe uma comunicação dentro dos condomínios, pelo menos eu desconheço essa comunicação, que avisa ao cego que ele tem que andar na área comum de máscaras em braille. Sim. Essa comunicação muitos condomínios compram em ferragistas as plaquinhas com desenhozinho bonitinho do menininho, da menininha, da criancinha de máscara. Mas está lá escrito bem grande, use máscara. Ok. Alguém teve que informar para o deficiente visual ou auditivo que ele tem que usar máscara. Não tem lá uma comunicação em braille avisando ele da forma das reaberturas das áreas comuns, não tem uma comunicação para ele em braille da convocação da reunião. Enfim, são situações que, quando a gente fala da acessibilidade e da inclusão, ela abrange um leque tão grande que, infelizmente, as pessoas ainda estão travadas só no cadeirante. Né? Eles não estão... Você comentou a questão do autismo. Né? Eu tenho uma sobrinha que ela é autista e tem toda uma particularidade junto a ela, de entendimento, de conversar, de vivência, de convivência, e que os locais precisam se adaptar a ela, aos familiares dela. Né? Então, também é outra situação que envolve a inclusão, que envolve a acessibilidade das pessoas, né? De um deficiente, como você também comentou, com síndrome de Down, e, enfim, inúmeras outras que existem também. Toda essa comunicação ela precisa abranger a todos. Né? Uma criança que tem síndrome de Down, no Dia das Crianças, como que essa criança recebe essa comunicação do condomínio de que está parabenizando ela pelo Dia das Crianças? Né? Então, são situações que precisam ser levadas, e isso só vai mudar se começar a levar principalmente para os locais onde não existem essas pessoas. Porque aí, teoricamente, pessoas normais vão receber essa informação e vai começar a ver que as outras pessoas que têm o autismo, que têm
que necessita de um auxílio na cadeira de roda, ou que tem síndrome de Down, ou que é deficiente auditivo, visual, enfim, qualquer uma dessas situações, elas só vão entender como que é o tratamento com essas pessoas, o cuidado e o carinho, se elas receberem essas comunicações, né? Então, isso precisa acontecer. Oi. Só para colaborar com o que você está falando, olha só, eu recebi há 2 anos atrás, alguém comentou comigo, falou, nossa, William, tem um restaurante aqui em Goiânia tão bom, tão bem frequentado, e não tem piso tátil. E não tem rampa no meio-fio, rebaixamento no meio-fio. Aí eu fui até lá. Aí o proprietário falou para mim assim, cara, eu vou fazer isso aqui. Não vem nem um cadeirante aqui, nem um cego. Aí eu falei para ele, falei, olha, então vamos fazer o seguinte, será que eles não vêm porque não tem essa ferramenta assistiva para eles? Se tivesse isso aí, você concorda que, por exemplo, a hora que você colocar isso, eu vou colocar nos grupos que eu tenho, informando que o restaurante tal tem rampa agora de rebaixamento de meio-fio, tem estacionamento reservado e tem piso tátil. Alguém tem que começar primeiro. E não é a pessoa chegando com dificuldade, sim o empresário colocando dentro das normas, porque existe uma regra, você não está obedecendo. O que aconteceu? Passado 2 meses, o cidadão me liga, William, você está convocado para vir aqui no domingo, almoçar aqui no restaurante, para você ver as obras que eu fiz. O cara colocou rampa, colocou o piso tátil, aumentou a porta do banheiro, ele teve uma assessoria mesmo. Mas o que aconteceu? Hoje é um ponto de encontro de pessoas cegas lá para poder tomar um chopp no final da tarde, né? Aí eu sugeri para ele o cardápio em braille, porque aí, para que o cego vai pedir alguém para ler para ele o que tem lá? Você pode chegar, olhar e falar, garçom, vem cá, olha, eu quero essa picanha aqui, acebolada, eu quero isso aqui, isso aqui. Cara, isso é maravilhoso. Então, assim, muitas vezes a gente tem que servir de veículo para a pessoa refletir que alguém tem que começar primeiro, igual você falou. E não é a pessoa que necessita esperar aquilo ali, é o outro ofertar para ele. Falou, ali tem tudo organizado para você. E aí começa-se um ciclo virtuoso. O ciclo virtuoso tem que iniciar você oferecendo a ferramenta. E não esperando que necessite dela. Não, agora eu tenho uma demanda e eu vou providenciar. Não é assim que funciona. Então você está coberto de razão. O Ronilson colocou o Ronilson está nos assistindo aí, vai fazer parte da nossa equipe lá no gabinete, tem uma deficiência, e não por isso, é pela eficiência dele, pela qualificação. Ele colocou aqui que uma das ideias também para vocês pode ser colocado um sinal sonoro, né, um aviso. Por favor, utilize, não deixe de utilizar sua máscara, o uso obrigatório de máscara. Que também o som também, aí o surdo não vai ouvir isso aí. Mas, de repente, se tiver o som e a legenda passando, aqui no condomínio onde eu moro tem. Aí você já completa. Porque você colocou agora mesmo, até a título de informação para você, o surdo é diferente do deficiente auditivo, tá? O surdo, ele necessita do intérprete Libras. O deficiente auditivo, ele pode se beneficiar com a legenda subindo e com a leitura labial. O ideal é os dois. Por exemplo, a nossa live aqui, para ela ficar completa, ela tinha que ter aqui atrás de você, eu faço isso nas minhas, o intérprete Libras, que você estaria alcançando. E nós já estamos solicitando, já fizemos isso no começo do ano, solicitando o Instagram e o Facebook que disponibilizem a terceira janela, ou uma janela lateral menor aqui, justamente para colocar o intérprete livre. Ele estaria na casa dele fazendo a interpretação para nós, junto aqui. Então, nós já solicitamos isso também, para que mais uma ferramenta assistiva seja colocada nas redes sociais para a gente, né?
Mas é isso. Perfeito. O caminho é esse que você que você comentou aqui. É você começar a perceber do que falta e procurar se assessorar com pessoas que estão vivendo isso aí. E tem profissionais também que têm deficiência e que conhecem na teoria e na prática também todas essas nuances e essas necessidades de se colocar um ambiente o mais acessível possível. Você comentou, William, sobre a lei brasileira de inclusão, né? Então, é uma lei que eu até tinha puxado ela mais cedo também para a gente falar sobre ela, que ela é de 2004, né, em cima do decreto 5296, não é isso? Não, E ela é de 2015. Ela é a 13.146 de 2015. Ela é uma junção de todas essas leis anteriores. a de Elas foram 2004 é a agrupadas. lei a de 2004 é a lei da acessibilidade, né? Que é Isso. é diferente. Exatamente. Pode continuar. Então, a Lei 13.146 ela veio para contemplar, porque o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da ONU. E o Brasil é signatário e é a única convenção que tem força de emenda constitucional. É Constituição, é lei, tem que ser cumprida, a maior. Aí, para que a gente tivesse um arcabouço jurídico novo, contemporâneo, que contemplasse o que está na Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, foi criado a Lei Brasileira de Inclusão, que é conhecido também como Estatuto da Pessoa com Deficiência, que alterou, e cada capítulo da Lei Brasileira de Inclusão dá para a gente fazer uma live, dá para fazer uma tese de mestrado, porque você tem uma ideia, a Lei Brasileira de Inclusão ela alterou até artigos do Código Civil, porque acabou com o absolutamente incapaz. Hoje a pessoa com deficiência ela não é considerada absolutamente incapaz. Ela é uma pessoa dona das suas... Ela pode fazer escolhas, inclusive escolhas cíveis, agora é lógico, a pessoa que tem uma deficiência mais grave, existe a curatela, existe aí um acompanhamento assistido, né? Mas a Lei Brasileira de Inclusão ela trouxe alterações profundas no nosso arcabouço. Inclusive, estão falando de ter assentos para pessoa com deficiência, quantidades de cada um, veículos Uber, táxi, quantidade de vagas de estacionamento, veículos para locação, tem uma quantidade que tem que ser adaptado para a pessoa pegar o veículo e já sair dirigindo ele, a pessoa com deficiência. Então, é um arcabouço, repito, grande de modificações que a Lei Brasileira de Inclusão trouxe. Ela traz assim, ela deve criar aí procedimentos, padrões, né, que devem ser seguidos. E, além disso, ela traz alguma penalidade para aquele estabelecimento que não segue determinadas regras, ou para pessoas que não cumprem determinadas situações dela, ou não, ela não tem essa premissa. Ela traz uma série de infrações, de punições penais, caso não seja cumprido. No final da Lei Brasileira de Inclusão, nos artigos finais, ela trata exatamente, no título 2, dos crimes e das infrações administrativas. Então, ela trata dos dois. Daquilo que, se não for cumprido, quais são as penas. Eu vou te dar só um exemplo aqui, para você ver o tanto que... praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência. Praticar alguma coisa em razão da deficiência da pessoa pode ser, inclusive, negar-se a colocar uma rampa, um elevador para a pessoa subir. Você concorda que é praticar? Eu estou praticando alguma coisa que está... a pena pode ser até de reclusão, de 1 a 3 anos e multa.
Então, todas, várias e várias exigências no arcabouço jurídico da Lei Brasileira de Inclusão determinam para que o não cumprimento tenham penalidades para a pessoa que não cumprir. Então, até nisso, a lei brasileira, a sua pergunta é muito pertinente, até nisso a Lei Brasileira de Inclusão pensou e contemplou nos seus artigos. São vários. Depois eu posso, inclusive, te passar por e-mail a Lei Brasileira de Inclusão comentada. Quando você tiver alguma dúvida, você vai no artigo e já existem os comentários de juristas e de pessoas especializadas aí para tirar, elucidar determinados tipos de dúvidas que porventura venham acontecer. Perfeito, muito bom. Vou querer sim esse material, até para a gente poder criar aquele mecanismo, como eu te falei. Existem, né, condomínios nossos que não temos deficiente visual ou deficiente auditivo, nem surdo-mudo, nem cadeirante, mas que a gente precisa trazer para essas pessoas a importância de entender tudo isso, a importância dessa inclusão, porque pode ter numa festinha, pode ser que uma pessoa chegue dentro do condomínio e tenha uma dessas deficiências. Então, precisa ter essa inclusão também dentro dos condomínios, e eu vou querer sim esse material para a gente moldar aí, traçar algumas coisas dentro dos condomínios. Oi. Você sabe quantas pessoas tem determinadas pessoas que se referem às pessoas com deficiência como minoria? Eu discordo, certo. Porque só em Goiânia, nós temos mais de 200 mil pessoas com algum tipo de deficiência. Então, esse número espalhado na cidade, muito provavelmente a festinha que você comentou aí, vai vir um visitante, vai vir um parente, vai vir um amigo que necessite de algum tipo de ferramenta assistiva. Isso é certeza. Hoje, dificilmente você na sua vida social, você não tem ou um parente dentro de casa, ou alguém dentro da sua casa, ou um parente, ou um amigo, ou um colega que não tem, ou um conhecido que não tem algum tipo de deficiência. Não tem como. 200 mil pessoas, elas não estão num lugar só, elas estão espalhadas na cidade. Então, você vai, às vezes, passa despercebido quando a pessoa não tem esse olhar, quando a pessoa ainda não está. Agora, é obrigação nossa, como profissionais de N áreas, a sua, a minha, a do professor, a do arquiteto, então nem se fala, todas as pessoas, elas têm que observar. Não dá para passar mais, achar que você consegue viver em sociedade excluindo essas pessoas. Não tem como mais, né? Esse tempo já passou. Então, nós temos que criar um ambiente inclusivo, um ambiente acessível para todas as pessoas. E quebrar uma das principais barreiras, Vinícius, a barreira atitudinal. Ela é invisível, mas ela é importante mais. É aquela barreira atitudinal que aquele cidadão falou para você que abre o portão, que ele tem que quebrar. Ele tem que falar, poxa, espera aí, eu tenho que ter mais empatia. Eu não tenho na minha família, mas eu posso vir adquirir, ou eu posso conhecer alguém, e aquela pessoa tem que ter o mesmo direito meu. Por que eu entro pela frente do condomínio, subindo a escada, bonitinha, a escada de mármore ali, que ninguém pode mexer, porque está bonito, se colocar uma rampa vai afetar a fachada do bacana, e a pessoa tem que passar pela garagem. Pela garagem, tem que chamar um morador para tirar um carro, às vezes, para ele poder chegar no elevador de serviço. Isso não pode mais existir. Nós não podemos. E quem está na linha de frente dos condomínios, os administradores, ele tem que antecipar isso e já criar um ambiente para que esse ambiente seja inclusivo, que seja para todos. Isso é inadmissível que ainda esteja acontecendo. E é isso que nós vamos combater, não com discussão, mas com diálogo. É lógico,
aonde você encontra resistência, você tem que provocar o quê? A lei, a justiça, não é? Mas, às vezes, até a polícia, dependendo aí, se for um ato discriminatório, uma violência, você tem que usar essas ferramentas também. Mas eu acho que a construção de um mundo melhor, de uma cidade melhor, ela perpassa pela consciência de todos de que nós temos uma sociedade e que a sociedade tem que ser vista de forma igualitária e que o direito ele foi criado para todas as pessoas indistintamente. Seja pela cor, pelo sexo, pelo tipo físico, enfim. A lei tem que ser para todos, nós temos que cumprir e nós precisamos de um ambiente inclusivo. Você colocou agora mesmo de criança. Nós só temos 2 parques, Vinícius, em Goiânia, 2 parques, praças, que tem os parquinhos, que tem brinquedos acessíveis para criança. A discriminação já começa desde menino. O seu coleguinha de 5 anos vai para a pracinha e você fica vendo ele brincar porque você não tem condição de chegar lá, porque você utiliza uma prótese, ou você tem uma dificuldade, ou você utiliza uma cadeira de roda, ou você é cego, aí você não consegue chegar. É um absurdo. O pai dessa criança está pagando o mesmo imposto do outro. Por que ele não pode usufruir desse tipo de brinquedo, desse tipo de oferta aí que o município ou o Estado oferta para a sociedade? Ele precisa também. Então, são coisas que, se a gente for lembrando aqui, você vai ver a quantidade de abuso por todos os lados. Por todos os lados. E quando você sai, não precisa ir longe, não. Na própria América do Sul, tem países aqui que estão muito mais na frente, nossa, em relação a esse cuidado para com as pessoas que necessitam de um tipo de ferramenta assistiva. É verdade. Você falou tudo, William, porque realmente hoje o que tem mudado, né, nos condomínios, em muitas situações, é a gestão humanizada. E tem se percebido muito, né, principalmente, tem se fortalecido muito em período de pandemia, esse modelo de gestão humanizada, principalmente voltado para a violência doméstica, né? Se tornou muito mais comum do que antes. Existiam casos, um ou outro, mas com a pandemia isso explodiu de uma forma muito grande. Né, eu não sei se porque a convivência aumentou, porque o estresse aumentou, mas enfim, ou se realmente porque passou-se a demonstrar com mais frequência o que já acontecia no passado, mas passou-se a apresentar com mais frequência agora. Então essa gestão humanizada começou a trabalhar muito essa questão da mulher, né, dentro do condomínio, combate à violência doméstica, aí uma violência de um modo geral, com animais, com crianças, com idosos, enfim. E pouco se fala em uma gestão humanizada dentro dessa tratativa que nós estamos falando aqui hoje, né, voltada para o cego, para o surdo, para o mudo, para o autista, para a pessoa com síndrome de Down, para o cadeirante, para a criança que tem uma prótese ou para um adulto que tem a prótese, enfim, né? Então precisa realmente de criar, fazer essa inclusão que está muito parada. Você disse aí mais de 200 mil pessoas, não é isso? Sim. Mais de 200 mil pessoas. Em Goiânia, só na capital. Só dentro de Goiânia, na capital, que tem algum tipo de deficiência. Vamos falar em um número muito baixo. Imagine 10% vivendo em condomínios. Que eu tenho certeza que é muito mais. Mas vamos falar em 10%. São 20 mil pessoas. Então, assim, olha a falta de inclusão para essas pessoas que tá deixando a desejar dentro de condomínios. Até condomínios novos. Né? A gente fala, você citou anteriormente, que em Goiânia existe muitos condomínios antigos. Mas quando você vai até em condomínios novos, recém-entregue, ok, tem a rampa, já existe, né, dentro da lei, acho que estadual e municipal também, que tem que deixar uma quantidade de vagas com um espaço maior para aquela pessoa que precisa de uma abertura maior de portas para deslocar a cadeira de rodas, enfim. Tá ok, isso a gente já vê em muitos condomínios mais novos isso também, mas não tem
uma comunicação por som, né? Como você falou, um sinaleiro sonoro, um letreiro. Você citou seu condomínio que tem, mas é bem provável que não foi entregue assim. A necessidade Não, fez com que colocasse, né? isso. Então, não se vê isso, não se vê uma comunicação. Ok, lá no elevador tem os números normais, como a gente conhece, e tem os números em braille. Tudo bem, mas tem lá falando que na placa, salão de festas, tá lá falando em braille, salão de festas, quadra, piscina, coloca uma placa de um tamanho do mundo lá na piscina, as regras da piscina, profundidade, tá. Tem em braille também, tem uma caixinha de som auditivo falando o tempo todo essa regrinha. Então são situações que essa inclusão e essa gestão humanizada, pensado nesses 200 mil, nessas 200 mil pessoas, falando só Goiânia, tem Aparecida, Goiás, enfim, Centro-Oeste, Brasil, né? Então precisa realmente de ter essa gestão humanizada. Tomara que as pessoas que forem assistindo também depois dessa live comecem também a perceber essas situações que precisam também criar isso. Eu costumo falar que, assim, se a gente quer ver algo mudar no mundo, se a gente promover essa mudança dentro do condomínio, muitas pessoas mudam essa mudança e muitas pessoas se replicam. Então, se a gente criar essa mudança dentro da cultura condominial, daquela microcélula ali, a gente consegue abranger, aí levar para mais pessoas, consegue levar isso para o bar, consegue levar para o restaurante, para o shopping, para o mercado, para o aeroporto, enfim, né, consegue para a rua, né, para o parque. Então a gente consegue levar isso para mais pessoas, né? Então isso realmente é muito importante. Eu acho que esse nosso encontro hoje é a nossa live de número 35. Eu venho fazendo live aí com convidados e sempre tentando não ter assuntos repetitivos, né, aqui nas lives do Instagram, sempre com cada semana com um assunto diferente, um convidado diferente. Hoje é a live de número 35, então são uma por semana que eu faço. E comecei em abril, bem no comecinho de pandemia mesmo, no final de março, na verdade. Em março, começamos em março. Então, essa live, William, você pode ter certeza, ela ficou marcada em mim. Nós vamos promover uma mudança nos nossos condomínios, de mudanças que ainda não aconteceram, que precisam promover, que precisa que precisa haver essa inclusão, né? Então essa live ficou marcada, ela vai ser marcada em toda a minha equipe, em todos nós, e eu assim, estou muito feliz e me sinto muito gratificante por receber todo esse conhecimento que você passou a mim aqui hoje. Nós estamos aqui a menos de 2 minutos para encerrar o nosso tempo. Eu agradeço muito esse encontro nosso hoje. Para mim foi excepcional, espetacular. E pode contar com a gente, William, pode contar conosco, com a minha empresa. Eu vou contar com você, com toda a sua equipe, com todo o seu conhecimento, porque nós vamos levar essa inclusão para todos os condomínios dentro de Goiânia. Você pode ter certeza disso. Maravilha. Essa é a nossa intenção, é poder colaborar para que a gente possa passar para os administradores, passar para pessoas que estão na linha de frente, uma visão de quem tem na prática e quem adquiriu na teoria também, condições de poder colaborar aí para que a gente construa uma cidade com ambientes mais inclusivos, igual você está falando, uma cidade mais acessível, uma cidade onde desperte nas pessoas e nos profissionais esta preocupação em fazer bem feito para não precisar remendar ou para não ser cobrado novamente a respeito de alguma coisa que já poderia ter sido pensada antes. Os que não foi pensado antes, vamos consertar. Os que vão ser feitos a partir de agora, que já se contemple todas essas ferramentas, né? Eu me coloco à sua disposição também a partir de 1º de janeiro. Se Deus quiser, o gabinete estará aberto para a gente conversar, para nós deliberarmos aí a respeito de N pautas
que sejam de interesse da população, da sociedade goianiense, né, e goiana. Tá bom? Obrigado pelo convite. Perfeito. E Muito obrigado, William. sucesso para demais. você. Parabéns pela iniciativa, viu? E você vai longe, meu amigo. É por aí, tá? Preocupe com o bem-estar da sociedade, tá? Um grande abraço. Valeu. Obrigado, William. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Obrigado. Até mais. Tchau.